noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de paz, de amor. Antes de começarmos os nossos estudos, vamos buscar o nosso Mestre Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos em busca de sua misericórdia e de sua graça. Mestre amado Jesus, queridos amigos de todos os instantes, neste momento em que nos preparamos para os estudos, que possamos compreender um pouco mais dos seus ensinos, mais do que compreender, Senhor. Que nós consigamos pôr em prática, que possamos verdadeiramente sermos os seus discípulos. Que o teu amor e a tua paz estejam conosco, hoje e sempre. Nós estamos num capítulo muito gostoso, que é aquela fé que transporta montanhas. E nós estamos sempre pensando se nós temos fé realmente, se nós somos pessoas de fé, ou seja, se nós realmente temos confiança em Deus. Porque fé é sinônimo de confiança. Aquele que confia está seguro. E aquele que está seguro, ele consegue. Acho que precisa desligar ali, que está fazendo vibração na minha. Desliga a TV. Eu acho que é do ar, vibração no meu aparelho. Sônia, acho que é do ar. Acho que é do ar. Acho que é o ar. É, o barulho Tudo bem. Então deixa. Eu me acostumo com ele. Fica fazendo vibração dentro do aparelho. É ruim, né? Aquele que confia, dando continuidade, aquele que confia, ele é seguro nas suas ações, ele é seguro naquilo que ele precisa fazer. Aquele que não confia tem medo, tem insegurança, tem temor, tem receio, não faz, tem ansiedade, tem depressão, tem angústia, tem desespero e tem o medo de que não vai conseguir realizar as coisas da sua vida. Quando Jesus estava conosco, e ele vai falar dessa passagem, é de um fato muito interessante. Um senhor tinha um filho doente, e esse filho era lunático. Era assim que se chamava as pessoas que tinham espasmos, que caía. Então, hoje nós chamamos os lunáticos, a ciência identificou como epilepsia. Então, quando a pessoa tem epilepsia, ela tem um espasmo e ela cai. E o pai, então, mas naquela época não sabia nada disso. E o pai chega para Jesus e diz assim: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque ele cai no fogo, ele cai na água, ou seja, ele se queima, ele se machuca, e tenha misericórdia dele. Veja o amor deste pai, pedindo para Jesus fazer esta cura. E Jesus, antes de fazer a cura deste menino, vira para os seus discípulos e diz assim: raça de víboras, hipócritas, até quando estarei convosco? Jesus falou severo, falou bravo, chamou eles de incrédulos, de hipócritas, de inseguros. Até quando estarei convosco? Então Jesus às vezes falava muito bravo? Não, Jesus falava com autoridade. É diferente. Então ele falou com autoridade. E ele foi lá e curou o menino. E fala que além desse menino ser lunático, ele tinha uma perturbação espiritual que naquela época era chamada de demônios. Porque demônios de daimon, do grego daimon, meio, interfere no meio, participa do meio, vive no meio. Ele está falando
de uma categoria de espíritos que vive no nosso meio. Na doutrina espírita, Kardec se preocupou com isso e perguntou para os espíritos amigos se esses espíritos estavam conosco, se eles conviviam conosco. E ele diz assim, de verdade, vos digo que eles vos acotovelam. Olha, vos acotovelam, ou seja, estão junto conosco. Mas por que a gente não vê? A gente não vê porque nós não temos aqueles olhos de ver que Jesus falou. Nós não temos os olhos de ver, salvo exceções, algumas pessoas que a gente chama de vidente. Porque ela pode ver. Ela pode ver o tempo todo. Um vidente é uma coisa maravilhosa do mundo, toda hora ele vê, toda hora ele está vendo? Não. Para o vidente ver, o espírito precisa querer que ele veja. E não é todo momento, é vez ou outra. Algumas ocasiões. Entende? Então, Jesus cura esse menino. Do estado lunático, que é uma doença, que é uma coisa, e da perturbação espiritual, que é outra coisa. Por quê? Porque o menino tinha as duas coisas. Nós não temos as duas coisas também? Nós também temos as duas coisas. Nós também temos doenças físicas que nos acometem e que precisamos passar, e temos perturbações espirituais. Por causa de quê? Daquilo que Jesus chamou. Mas até quando? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Por causa da falta de fé. Por causa da falta de confiança. Por isso que nós somos perturbados espiritualmente. E os amigos espirituais, eles também nos perturbam. Porque se um está no mundo invisível, o outro também está. Concorda comigo? Se um perturba, o outro faz o quê? É interessante isso, né? Então vamos explicar. Os irmãos nossos, sofredores, infelizes, ignorantes, tanto quanto nós, ignorantes de ignorar, nos perturbam porque eles não querem, não desejam que nós melhoremos. Porque se nós melhorarmos, eles ficam sozinhos, porque eles não querem melhorarem. Eles estão sofrendo porque não querem melhorarem. E aí, quando a gente faz um esforço de melhorar, estou com uma vontade de melhorar, estou com uma vontade de obedecer a Deus, estou com uma vontade de entrar nas leis naturais de Deus, estou com uma vontade de fazer algo diferente, estou com uma vontade de pensar e agir diferente, eles falam, não faz isso não. Se você fizer isso, eu vou ficar sozinho. E eu não quero ficar sozinho. Vocês acham que eu estou fazendo firulas? Que eu estou fazendo teatro? Nós fazemos a mesma coisa. Não vai, filha, na festa. Eu vou ficar tão sozinho. Não, mas como assim? Você vai embora? Tá cedo ainda. Ô filho, vem almoçar com a mamãe. É assim. Por quê? Porque nós não queremos ficar sozinhos. Eles também não. Eles também não. Os amigos espirituais nos inspiram. Vocês precisam melhorarem. Para estar num estado de alma feliz como nós, tem que subir a escada da evolução. A vida encarnada é responsabilidade de cada um. Nós não podemos carregá-los nos braços, mas nós podemos falar, vamos, eu conheço o caminho. Sabe quando você não conhece um lugar e você tem um guia turístico? Vamos lá, vamos fazer uma trilha numa cachoeira no Rio Grande do Sul, em Canelas, vamos se enfiar no meio daquelas matas. Quem ousaria fazer sozinho? Nem os nativos de lá o faz. Imagina um turista, o que ele vai fazer? Um mapa, um guia, e o guia vai, é por aqui, tá todo mundo aí? Tá, é por aqui, tá todo mundo aí? Tá, é por aqui. Isto é um amigo espiritual. Um guia,
na frente, nos mostrando o caminho. Nós fugimos, muitas vezes, cortamos atalho, contratamos um guia mais barato. Ai, esse guia está muito caro, está exigindo muito sacrifício. Eu tenho que ser honesto todas as vezes, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo que não tenha ninguém lá da casa espírita. Eu preciso ser justo, eu preciso ter educação, eu preciso ter moral, eu preciso ser gentil, eu não posso ter ciúmes, eu não posso ter arrogância, nem inveja. Esse guia está exigindo muito, não dá. De vez em quando dá para falar mal do governo, o guia diz que não pode, o outro mais barato diz que pode. Aí a gente corta esse atalho. Quando a gente corta esse atalho, a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente tem que fazer sinal de fumaça. Lembra dos antigos, os indígenas? Vocês já viram o filme, eles fazendo sinais de fumaça? Nós temos que fazer sinal de fumaça também. Como é que é o nosso sinal de fumaça? Não sabe? Oração. Quando a gente ora, o nosso pensamento eleva-se. Ao se elevar, o amigo espiritual vem socorrer. Lá vem o guia socorrer a gente. Aí fica um pouquinho. Aí a gente reclama. Nossa, ficou difícil, ele nem vai, eu estou tão cansada, ele nem vai me carregar no colo, eu tenho que andar. É assim mesmo. Aí a gente reclama que dói o pé, que dói o joelho, que está ficando velho, não sabe onde esqueceu as coisas, onde que guardou, que fica surdo, que não enxerga direito. Porque a gente está indo devagar, E dói. E dói muito. Por quê? Porque virou, mexeu, a gente escapola. Quem já teve criança pequena sabe disso. Quem está com criança pequena está sentindo na pele. Eles fogem do nosso controle. E nós já fomos crianças pequenas que fugimos do controle dos nossos pais. Nós fugimos do controle de Deus também. Cortamos atalho. Mas Deus é compassivo, é misericordioso e nos aguarda o tempo todo. No fim, Jesus diz que se a gente tiver confiança do tamanho de um grão de mostarda, e para quem não conhece, gente, é do tamanho da ponta de uma caneta, um grão de mostarda. Quem não conhece, fica sabendo, ela é minúsculazinha, pequenininha. Por que Jesus falou do grão de mostarda? Porque lá não tinha manacá. Porque se tivesse manacá lá, ele ia dizer, se vocês tivessem fé do tamanho de da semente do manacá, porque o nosso manacá, o Brasil ainda não tinha sido descoberto. A América ainda não tinha sido descoberta, entende? Então, ele não tinha manacá lá, não tem manacá. Só tem manacá do lado de cá. E a semente do manacá é menor do que a semente do grão de mostarda. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda ou de manacá, podeis dizer para esta montanha, saia daqui e passa para lá. E num outro lugar ele fala a mesma coisa, podeis dizer para a montanha, saia daqui e te atires ao mar. Nesta ele fala só para mudar de lugar. E aí nós somos muito cheios de retórica, né? E somos cínicos. E quando a gente diz que nós somos cínicos, pelo amor de Deus, não leve o cinismo e o cínico para um termo pejorativo de que esteja xingando. É uma filosofia de retórica, de distorcer a tal ponto que você não sabe qual é a realidade, o que é que foi dito. Se chama cinismo, uma filosofia, depois vocês procuram. E nós somos cínicos também. Por quê? Porque a gente diz, mas não foi bem isso que Jesus quis dizer.
Ele quis dizer, a gente quer pôr palavras na boca de Jesus. Foi isso que Jesus quis dizer. Se você tem fé, você fala para a montanha, saia daqui e muda para lá. Quer ver? Eu curo aleijados, eu curo cegos, eu ando sobre as águas, eu transformo água em vinhos. O que é diferente disso de mover uma montanha? Nada, né? É? Nada. Por que nós não temos esta fé? Porque Jesus, ele estava uno com o Pai, ele não vacilava. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Você tem uma fé onde você pode encarar a razão de qualquer um, em qualquer época, em qualquer situação. Temos essa fé? Não temos, não. Não temos, não. Nós temos dúvidas. E se nós temos dúvidas, a fé vacila. Se a fé vacila, a montanha não vai sair do lugar. Mas nós já removemos muitas montanhas pela nossa fé. Porque nós temos uma fé extremamente inabalável naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós chamamos de realidade física. Então, nessa nós temos uma fé inabalável. E nós já removemos montanhas imensas. Nós já criamos um avião, nós temos tecnologias de ponta, nós temos a medicina cada vez mais avançada, com transplante, implante. Nós temos a possibilidade, não vai demorar, e nós vamos ver pessoas que quebram a coluna caminhando normalmente. Está em pesquisas super avançadas a terceira dentição, para se livrar de próteses móveis e implantes. Tem muita tecnologia. Hoje a catarata, que era uma cegueira permanente na época de Jesus, é disso que ele curou, é retirada à multidão, mais de 2.000 por dia. Nós temos muitos avanços. Veja a tecnologia da internet. Você pode falar com uma pessoa que está no Japão, que está na Austrália, que está como se estivesse na sua casa, olhando para a pessoa. Será que a hora que eu estou conversando com uma pessoa que está lá na Austrália, 13 horas de diferença de fuso horário, eu estou no fim, começando a noite, ela está amanhecendo o dia, será que não é uma montanha que eu removi? Será que não é uma montanha removida? Só que a fé, ela também é divina. A fé é humana e ela é divina. Então, na humana, no nosso mundo real, nós já conseguimos muitas coisas. Nós estamos muito avançados. Temos muito que avançar ainda. Nós estamos engatinhando, segundo a espiritualidade, na tecnologia, nos avanços e nos conhecimentos. Mas na moral, na ética, na justiça, na nossa elevação, não afastamos muito da época de Jesus, não. E já tem 2025 anos que ele trouxe essa mensagem. E parece que foi ontem. E parece que foi ontem que ele falou conosco. E é isto mesmo. Foi ontem mesmo que ele disse isso. Foi ontem que nós estávamos ouvindo estas palavras. E quando nós temos uma fé mais segura, significa que nós já aprendemos alguma coisa. Quando nós temos uma fé muito vacilante, muito insegura, muito
significa que nós estamos aprendendo, virá outras oportunidades, acontecerá outras oportunidades. Aquele que está descobrindo Deus agora terá outras oportunidades e vai descobrir melhor lá na frente. Aquele que já descobriu na sua intensidade, que já tem a fé que faz milagres, já tem muito desse caminho andado. E nós vamos devagar, um auxiliando aos outros. E nós também somos guia. Lembra do nosso guia espiritual que eu falei? Nós também somos guias um dos outros aqui na Terra. Aquele que tem a alegria de viver, ensina aquele que não tem alegria de viver. Aquele que já sabe um pouco mais, ensina aquele que sabe um pouco menos. Aquele que já sabe ouvir, escuta aquele que sofre. Aquele que já sabe ver com os olhos do amor, tira a maldade do olho do outro. Aquele que já sabe tirar o seu argueiro e auxiliar no espinho do outro, ele auxilia. Vamos auxiliando uns aos outros, porque nós somos mestres uns dos outros. Então os discípulos não puderam curar aquele menino doente porque eles não tiveram fé suficiente. Mas hoje nós já sabemos que nós podemos curar. E nós nos trabalhamos para isso, nós estudamos para isso. E nós acolhemos aquele que precisa de ajuda. Mas não pense que pelo fato de nós acolhermos aquele que precisa de ajuda e que nós podemos curar através das energias que transmitimos no passe, como Jesus fazia através da imposição das mãos, que foi Jesus que ensinou isto. Então nós fazemos isso, mas não pense que vez ou outra nós não precisamos de cuidados também. Nós somos humanos e nós, apesar de termos uma fé já menos vacilante, nós ficamos doentes. Nós também temos necessidades, nós também estamos em provas. Então, quando um passista nosso está na assistência, não é que ele ficou incapaz, não é que a fé é dele, não é que a transfusão de energia dele não pode mais curar. Pode, mas naquele momento ele precisa. Ele precisa ser socorrido e auxiliado. Quando ele está bom, ele volta para o trabalho. E assim nós vamos auxiliando uns aos outros. Esse capítulo é maravilhoso, dá para falar meses e meses dessa fé gostosa, desse guia à nossa frente. Aqui a gente só tem 25 minutos, é uma judiação, sabe? Eu falo, quero mais, porque tem tanta coisa que a gente tem que pular, deixar sem falar. Mas nós somos filhos de Deus e estamos todos juntos e somos irmãos. E isso é o que é o mais gostoso. Por quê? Porque nós nos amamos uns aos outros. Recomendação, mandamento de Jesus. E é muito interessante esse mandamento de Jesus, porque Jesus, lá na frente, quando ele já está próximo dele partir, que termina a sua missão, ele diz para os discípulos que ele tinha deixado 2 mandamentos. Lembra? Tem um lugar que ele fala, 2 mandamentos vos dou, 2 mandamentos vos deixo. Que amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força do seu entendimento, toda a força do seu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Então temos 2 versões aí. Quando Jesus ele passa pela última ceia, ele está lá no horto aguardando os soldados chegar, porque Judas já tinha ido fazer a denúncia após o pôr do sol, porque as pessoas perguntam por que Judas teve que fazer isso. Porque na época de Jesus ninguém podia ser
preso após o pôr do sol, a não ser que fosse denunciado e apontado. Por isso que Judas dá um beijo em Jesus, para que os soldados soubessem quem era que ele estava denunciando. Então Jesus já estava aguardando isso. Com tranquilidade, dá uma série de orientações para os discípulos ali. As orientações mais lindas de Jesus está no horto. Quem nunca teve assim, curiosidade, pega a Bíblia no Novo Testamento, de qualquer um deles, o de João. Eu particularmente gosto mais de João, mas vocês podem ver a João, Marcos, qualquer um deles, as orientações do horto após a Santa Ceia, após a última ceia que ele faz com os discípulos. E ele está ali aguardando e dando uma série de orientações para eles. E aí ele diz ali, mais um mandamento eu vos dou. Bem ali no finalzinho ele diz, mais um mandamento eu vos dou. Então não são 2 mandamentos que Jesus trouxe, são 3. Mas a gente nunca lembra disso. Mais um mandamento vos dou, cabe muito bem aqui, que amei-vos uns aos outros, amei-vos uns aos outros, do mesmo jeito que eu vos amei. E Jesus dá uma explicação que esse mandamento, ele é diferente. Quando nós vamos falar para a sociedade em geral, vamos falar do governo, vamos falar do nosso vizinho, vamos falar da nossa cidade, vamos falar do outro país, amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando nós fôssemos falar com a igreja, a egrégora, era para usar esse. Amar uns aos outros, como eu vos amei. Porque muda de figura, porque aqui nós somos mais do que o próximo. Nós somos irmãos, em fé, em confiança. Então era para amar como amou. Ele nos amou. Entende por que é importante o carinho, o bem-estar? Por que a casa, a gente chega aqui, é gostoso, não é? É uma luz, é uma paz, porque cada um procura transmitir o máximo que pode do seu próprio amor, para que os perfumes divinos sejam elevados, para que a nossa fumacinha, para que os nossos sinais de fogo, de fumaça, para a espiritualidade, tenha o aroma, tenha o perfume do amor. Vamos buscar Jesus de novo? Mestre, ainda ontem tu nos disseste que não estaria em carne conosco por muito tempo. Ontem ainda, Senhor, senti a tua presença e ouvi a tua voz dizendo que o Pai era misericordioso e que deveríamos ir em sua presença através de ti. Ontem ainda, Senhor, descendo a passos rápidos pelas escadas, sentindo o sol na face, lembro-me das tuas palavras de amor ao próximo, de amar a Deus, de levar a paz, de ser aquele que serve para ser o maior em teu reino, de cumprir os mandamentos, de guardar e cuidar do irmão, de ser como o samaritano, de não fazer a casa do Pai um lugar, um mercado, de se honrar, de servir. Ainda ontem, Senhor, aprendi que aquele que não tem pecado deve atirar a primeira pedra. E que
a dor, a tristeza, a separação existe pela dureza dos nossos corações. Ainda ontem, Senhor, ouvi a tua voz serena num clamor, ensinando-nos a orar. Pai nosso, que estais nos céus, e em tantos outros momentos te vi referir a Ele como Aba, Aba, papaizinho. Ainda ontem, Senhor, ouvi a tua voz. E é como se tivesse algo errado à minha mente, pois esqueço o que ensina e caio novamente e erro no mesmo lugar, na mesma coisa. Ainda ontem ouvi a tua voz. E é isto que buscamos novamente, ouvir a tua voz, dizendo-nos que a nossa fé, que a nossa confiança nos levará a ti. Ainda ontem, Senhor, ouvi o teu sorriso e vi a tua